perguntou assim, por que os homens se interessam mais pela política do que as mulheres? Cara, essa é uma pergunta que ninguém até hoje conseguiu responder. Isso é um fato. Só no Platão. mundo, na história, ninguém conseguiu responder essa pergunta. Platão gera a tese que... Xadrez também. Qual a tese? Os homens A se tese interessam é mais de por que xadrez o que as homem, mulheres. ele nasceu pra polis e a mulher pro domus. Polis, que é justamente o saber público, política, certo? Entendeu? E o domus da mulher é a vida doméstica. Não, tudo bem, cara, Cuidado, mas por quê? Por quê? Da essência. Não, mas vamos lá. Vários livros já tentaram criar relações e mostrar como isso não se justifica. Por exemplo, por quê? Porque o homem é mais forte. Não. Se você pegar... As sociedades não são comandadas pelos É homens por mais causa fortes. da essência. porque- O homem tá no Apolíneo e a mulher no Dionisíaco. O Apolíneo vem justamente de Apolo, deus da razão. Lógico. Ah, não, mas Entendeu? aí você tá indo E numa o- questão E o Dionisíaco mitológica. da mulher. Eu acho Só que é a que- essência do feminino. Sabe o que eu acho? Eu acho que, tipo assim, isso tem a ver com... Do prazer, do divertimento, Isso tem a ver com da pensar do pensar. Eu acho que- sensualidade, eu acho o que a- deus do vinho. Eu acho que a política tem muito do pensar no pensar, entendeu? Você pensa muito no que você está pensando. O que eu tô querendo dizer? O Patrício Neu, ele fala isso que é parecido. Ele fala assim que mulher também não se interessa muito por xadrez. Por causa da questão lógica. Porque o xadrez exige muito você pensar no pensar no pensar. Você tem que pensar várias vezes no xadrez quando você joga, entendeu? Você tem que pensar no que o cara tá pensando, no que ele pode pensar, no que você tá pensando, no que tá pensando no pensamento. Sim. E a política talvez tenha a ver com isso, de você ser muito lógico e vários sei, níveis cara. de lógica. Entendi. Talvez as mulheres não se sei, interessem não- por serem mais emocionais. Eu acho. Estou Platão foi um sei. deles, mas muitos caras já falaram a mesma coisa. O que o Platão fala é que assim, se na democracia grega e tal, as mulheres não poderiam tomar a polis e justamente quando elas tomam a polis, o elemento feminino entra em soberania na sociedade. E aí a sociedade começa a ser regida por outros princípios. Sendo que o princípio do círculo político é o princípio masculino, porque é o princípio da ordem. É o princípio de que busca justamente essa relação entre razão e ordem, entendeu? Eu entendo, mas discordo até se você pegar... Olha só, onde eu vou, hein? Vamos falar de mitologia aqui. Se você pegar, por exemplo, Atenas disputou com algum outro deus, que eu não lembro qual que era, o nome de Atenas. Tá. E ela ganhou. O cara, ele fez ali Era o deus da água, só que era da água salgada. Ele proveu água, só que era água salgada, e ela proveu uma oliveira. Né? E aí os atenienses escolheram a mulher porque ela conseguiu prover uma árvore que dava mais vida. Sim. Se eu fosse levar por esse lado, eu poderia falar assim, não, a mulher tem muito mais a ver com empatia, com a questão do cuidado, então é mais lógico que ela se interesse mais por política. Cara, essas teses, elas são tão complicadas que até hoje não há um consenso. A gente não vai chegar num consenso nessa live. Não é que é um consenso, é que Mas é é difícil. isso, velho. Tá na verdade. Mas por exemplo, todas as sociedades onde as mulheres tomaram o poder, digamos assim, Deu ruim? do âmbito político da sociedade, que decidiu para onde ia, elas entraram em declínio. Chegava um determinado momento onde a sociedade Nunca houve um saía matriarcado? de uma perspectiva, digamos, patriarcal para uma linhagem mais matriarcal. E elas entravam em declínio. Nunca uma Aconteceu sociedade já. matriarcal sobreviveu, né? Não. Isso Por isso que tem até uma tese muito boa de um sociólogo, Vamos falar que a gente tá Bachofen. O Barrofen, cara, ele mas veio Então, falando que com essa tá querendo pegada. mandar nas Mas, mulheres. não, e outra, cara, assim, toda Do civilização em Oriente algum ponto Arcático. chegou num declínio. Arcático. Mesmo porque o que você chama de declínio... E o homem fez uma muita guerra linha- também, né? Pra caralho, assim, por exemplo, eu posso falar que o Brasil é uma sociedade em declínio. Né? Mas E ela é majoritariamente comandada por homens. Culpa do feminismo. Olha lá. Culpa dos Miquenhos e do feminismo. Dos Miquenha. Ó, pergunta pro Ricardo. Ricardo, ele vai saber. Ele é O Ricardo esotérico. é maluco. Se eu trouxer o Ricardo aqui... aí- Ele sabe do que eu tô falando. O Ricardo sabe do que eu tô falando. Ricardo, o Ricardo, ele comenta aí no MBL Ricardo é News que eu bravo. vou ver amanhã. Ricardo não é Miquenha, não. Tem muito ainda, cara? Quanto tem? Não, tá acabando já. Ah, então tá. Só pede pro pessoal parar, então, pra gente finalizar já, essa Tá bom, live. tá já bom. pedi faz tempo pra parar já. Antes de começar a responder, eu já tinha pedido. Tramontina falou assim: viram um vídeo da Federação Russa convidando turistas, mulheres bonitas, etc. Namorei uma russa por 1 ano e pouco e nunca vi uma mulher igual. São cuidadosas, cuidando da casa, solteiros, recomendo demais. Os caras estão recomendando. Cara, o Japão abriu fronteira pra mulheres ucranianas jovens e solteiras. Lá tá feia a coisa, né? De não estão fazendo fio lá, né? O pessoal só trabalha. E tem uma outra questão que aí vamos chegar. Essa parte As eu adoro. ucranianas. Não, é o seguinte. Você sabe que o ser humano, né? Ele sente maior atração sexual por sistemas imunológicos diferentes do dele. Então, por exemplo, tem um experimento que fizeram em não sei em quantos países, que eles pegaram vários homens, fizeram ele tomar banho com um sabonete neutro, puseram a camiseta branca nele e põe o cara pra correr na esteira. Aí pega as camisetas suadas e põe ali pras mulheres cheirarem e elas vão dando uma nota de quanto aquilo atrai ela ou não. Sim. Sem as mulheres saberem, quando chegam na família, cheirou, pão, vai lá embaixo.
Como chegou na família? Não entendi. Por exemplo, puta, um dos caras era o pai dela, ela cheirando. Sem ela entendi. saber, ela já mete atração sexual lá embaixo, sem ela saber. Certo. Por quê? É quase que... É irracional, mas a gente consegue perceber em alguns aspectos um sistema imunológico um pouco mais diferente do nosso. Tanto que tem, às vezes, aquelas mulheres maravilhosas, você acha ela maravilhosa, você beija ela, você... Sabe aquele lance da pele? Não tem? É isso, sistema imunológico muito parecido. Tanto que países mais miscigenados tendem a ter maior crescimento populacional e menos miscigenados. Suécia também é um país que tem problema da galera não transa, velho. Sim. Frio, né? Ficar pelado no frio. Finlândia. Tava tentando lembrar, Finlândia. Mas essa pesquisa também do livro que eu disse pra você, do autor do livro, ele também cita uma em que a testosterona também colabora pra na atração. Mesmo esquema da camiseta. Pegaram a camiseta e os caras que tinham uma concentração maior de testosterona Sim, também super receberam uma nota mais alta. E outra coisa que varia também, o período da mulher em que ela está mais fértil ou não. Isso influencia, inclusive, nas notas que ela dá pra prova. Pegaram essas mulheres e fizeram ali, elas corrigiram umas questões, tipo, 2 anos depois, quando elas tinham esquecido essas questões, mandaram ela corrigir de novo em outro, e compararam em que período que ela estava do seu ciclo menstrual e as notas foram diferentes. Excelente. Quando a mulher está mais fértil, ela tende a ser muito mais tolerante, e quando ela está menstruada, ela tende a ser absolutamente intolerante. Você falou, por exemplo, do negócio do sistema imunológico, do suor e do cheiro. É por isso que provavelmente, quando o Freud falou que toda a repressão começa na questão do incesto, porque o incesto vai lá e faz com que você procure alguém fora do seu ciclo familiar, né? Você não seja uma pessoa que tenha ligação de sangue e tal. Então, quando ele falou isso, ele quis dizer que a partir dali que você começa a interagir com pessoas de fora, entendeu? É quando você começa a criar vínculos e estabelecer contato com essas pessoas para gerar novos descendentes. E aí você começa a formar alianças a partir dali, né? E aí começa justamente uma nova comunidade, depois uma nova sociedade, assim por diante. E cresce. Boa. Christian Santos, que mandou R$10. Brasil gasta bilhões em remédios caros na judicialização. Laboratórios gringos manjaram essa obrigatoriedade do SUS. Por que o Brasil não investe bilhões em pesquisas científicas próprias? Na verdade, o Brasil investe muito dinheiro em pesquisa científica, nós pesquisamos demais. O problema é que a gente pesquisa mal, né? A gente tem muita produção de pesquisa, só que as nossas pesquisas não são relevantes, elas não são citadas em papers, elas não são usadas como referência para outras pesquisas. Então o Brasil gasta muito, só que gasta mal. E aí, cara, a gente vai entrar naquele papo de como melhorar isso. Faz com que a universidade seja mais parecida com as universidades do resto do mundo. Em vez do financiamento, a maior parte vir do poder público, vem do setor privado. Cobra estacionamento, chama a empresa para fazer pesquisa, cobra serviço, cobra mensalidade de quem pode pagar. E aí o gestor da faculdade fala, mano, eu preciso fazer esse dinheiro progredir. Vamos embora. E começa a melhorar, até por uma questão econômica, a qualidade das pesquisas.